Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. A casa que aluguei superou minhas expectativas. Você pode até pensar, R$1.000 e poucos por mês num imóvel mobiliado, com 3 quartos e 2 banheiros, a alguns quilômetros de uma universidade estadual. Isso é suspeito, mas, tendo crescido nos arredores da Serra da Mantiqueira, eu sabia como funcionava o aluguel em regiões serranas. Com esse valor, você não alugaria nenhuma cabana por um fim de semana em Campos do Jordão durante o outono. Mas, seguindo pela estrada que levava até uma cidade universitária do interior de Minas Gerais, os preços iam caindo conforme nos afastávamos da rodovia principal. Decidi voltar à faculdade depois de mais de uma década para concluir meu curso de Sociologia. Mais velho, não tinha interesse em festas barulhentas nem em amizades forçadas. A casa me traria a solidão necessária. Ficava encravada fora de uma estrada de terra, cercada por colinas cobertas de mato e alguns caminhões largados. A única desvantagem era que os aluguéis da região normalmente seguiam períodos semestrais. Mas o gerente da propriedade insistiu num contrato anual. Talvez fosse por isso que a casa estivesse vazia. E também foi por isso que me pediram para visitá-la no mesmo dia em que liguei, no fim de julho do ano passado. Encontrei-me na cozinha da casa após uma visita relâmpago conduzida por um homem pálido que se apresentou como Sr. Nogueira. Estava apressado e preferia apenas apontar os cômodos em vez de entrar neles. O lugar parecia encantador. Então, após seu breve discurso final, informei que ficaria com a casa. Ele me entregou o contrato que fingi ler antes de assinar, e logo me deu um chaveiro, pedindo desculpas. Já estava no carro quando me dei conta de que o contrato só começaria dali a alguns dias e que ele nem tinha pedido o depósito de segurança. Depois que ele saiu, aproveitei para explorar. O lugar era uma cápsula do tempo. Em algum momento havia sido moderno, depois cafona por décadas, e agora parecia divertido. Os eletrodomésticos da cozinha em tom ouro mostarda ainda funcionavam e os balcões de fórmica salpicados de dourado estavam apenas levemente riscados, apesar da idade. O mais curioso é que tudo parecia pouco usado. O próprio Sr. Nogueira fez questão de apontar que o telefone de disco vermelho perto da porta ainda funcionava. Não vou me alongar descrevendo a casa inteira em detalhes. Basta dizer que o mobiliário combinava com a cozinha em termos de estilo, com exceção do banheiro do térreo, que era de um mau gosto ofensivo, amarelos, marrons e verdes chocantes. O banheiro era especialmente feio, com pia e vaso rosa, azulejos cor-de-rosa nas paredes e uma banheira verde. Mas eu não tinha motivos para desconfiar de nada. A feiura parecia só questão de gosto mesmo, como maionese esquecida numa mesa de festa. Meu primeiro mês na casa foi agradável. Passei as 2 semanas antes das aulas de outono curtindo a natureza e me preparando mentalmente para ser estudante de novo. Conheci apenas meus vizinhos, o senhor e a senhora Gomes, que pareciam idosos, mas podiam ser apenas pessoas de meia idade castigadas pela falta de prevenção à saúde e pela ausência de flúor na água. Descobri que eram irmãos. A esposa do senhor Gomes tinha falecido anos antes, e a senhora Gomes jamais se casou. Uma cerca de madeira meticulosamente mantida separava nossas casas, em contraste gritante com o resto da propriedade deles, que parecia saída de uma novela rural. A típica casinha a 4 quilômetros da rodovia, com telhado de zinco, varanda torta e garrafas de vinho penduradas num galho retorcido de um pau-ferro. A primeira coisa que a senhora Gomes me perguntou foi: "Você conhece Jesus?" Quando garanti que sim, ela pareceu decepcionada. Quando os ipês rosas começaram a murchar no fim de agosto, a casa passou a ter um tom rosado, como se o carpete da escada estivesse se soltando no pequeno patamar onde os degraus giravam. Achando aquilo um risco, liguei para o Sr. Nogueira usando o telefone vermelho da cozinha e perguntei se podia remover o carpete. Ele não disse não, de cara, mas ficou hesitante, como se tivesse entendido que eu queria que ele mesmo viesse recarpetar as escadas. Expliquei que eu tinha habilidade para fazer o serviço. Relutante, ele concordou. Comecei o projeto no sábado seguinte. A remoção do carpete correu bem. Bastaram uma tesoura e um martelo. Mas o enchimento não foi tão fácil.
Enquanto nas escadas saiu sem grandes problemas, no patamar estava grudado e muito manchado de marrom. Fiquei irritado, achando que o adesivo tinha manchado a madeira, o que aumentaria o tempo que eu teria de gastar lixando. Naquela noite, enquanto relaxava no sofá, algo estranho aconteceu. Ouvi um baque forte na escada, seguido por um piscar de luzes. A TV desligou e depois ligou de novo. Não me assusto fácil, mas pulei do sofá e fiquei imóvel por quase 1 minuto, convencido sem razão de que havia um invasor em casa. Mas ninguém poderia ter subido a escada sem passar pela sala. Talvez eu tivesse deixado alguma coisa cair do topo da escada. De todo modo, peguei o atiçador de lareira e fui investigar. Não havia nada no patamar, nem nas escadas. Quando me aproximei da área onde tentava lixar a mancha, senti um arrepio e uma vontade súbita de urinar. Normalmente, eu subiria para usar o banheiro principal, evitando o grotesco banheiro rosa e verde do térreo. Mas naquele momento, tudo o que eu queria era sair das escadas e ir logo ao banheiro de baixo. Sentei ali por um bom tempo, mas minha bexiga simplesmente se recusava a funcionar. Quanto mais eu ficava ali, mais inquieto e até enjoado eu me sentia. Um pensamento intrusivo surgiu. Imaginei como seria tomar banho naquela banheira verde, e isso me deu um nó no estômago de tão repulsivo. Confesso que saí correndo e fiz xixi atrás de uma azaleia crescida ao lado da porta da cozinha. Quando terminei, algo estranho aconteceu. Ouvi um carro dando partida e vi faróis se acendendo na estrada em frente à casa. Era estranho porque os Gomes eram do tipo que se recolhiam ao pôr do sol. Ao sair de trás da azaleia, vi um caminhão desconhecido. À luz da lua, percebi que era de cor clara, com adesivo imitando madeira. Não consegui ver o motorista. Pelo ronco do motor carburado, parecia velho. Quando partiu, notei faíscas vermelhas de um cigarro caindo no cascalho. Foi a primeira, mas não a última vez que vi aquele caminhão. Naquela noite dormi mal, acordando o tempo todo no sofá, com 2 luzes acesas e a TV ligada num canal de comédia, em vez dos documentários policiais que eu costumava ver. Na manhã seguinte, o sol espantou boa parte do medo. Voltei aos meus programas policiais à noite, já deitado na cama. Na segunda-feira, ao voltar da caixa de correio, sempre vazia, reparei em uma ponta de cigarro no chão. Era recente. Devia ser aquela que vi sendo jogada do caminhão. Eu não fumava. A senhora Gomes também não. E o irmão dela mascava fumo compulsivamente, como comprovavam seus dentes amarelados e a mancha constante no queixo. Com o passar das semanas, comecei a notar um número crescente de bitucas de cigarro na frente da minha casa. O caminhão voltava ao menos 2 vezes por semana, sempre à noite. Nunca chamei a polícia, em respeito à cultura das montanhas, onde ninguém gosta de envolvimento oficial. Há um ditado local que diz: "Para que polícia se eu tenho terra e uma retroescavadeira?" Pelo que eu sabia, o motorista do caminhão tinha ambos. Fiquei repetindo para mim mesmo que devia ser algum amigo dos Gomes que veio fazer uma visita, mesmo que todas as janelas estivessem escuras como breu, sugerindo o contrário. Por precaução, decidi passar a trancar a porta da cozinha assim que chegasse em casa, e sempre conferia 2 vezes a porta da frente, que nunca usava, antes do pôr do sol. Fora isso, não havia muito o que fazer. Eu não podia me dar ao luxo de quebrar o contrato de aluguel e não conhecia ninguém que morasse perto da faculdade com quem eu pudesse ficar. Mas aí, uma coisa realmente incômoda começou a acontecer. De tempos em tempos, eu encontrava a porta da cozinha destrancada pela manhã. E eu não sou distraído. Isso nunca tinha acontecido comigo, em nenhum outro lugar onde morei. E com aquele caminhão me rondando, fiquei obsessivo com as fechaduras. Por um instante, pensei que alguém tinha uma chave, mas isso não explicava o cadeado de corrente que pendurei em outubro. Mesmo com menos medo, o susto veio com força certa manhã. Ainda estava dormindo quando ouvi batidas fortes na porta da frente. Saltei da cama assustado e confuso. Quando cheguei ao andar de baixo, ouvi uma mulher gritando por socorro. As batidas se deslocaram para a porta da cozinha. Quando a abri, encontrei a Gomes em estado frenético. Ela mal conseguia dizer que o irmão, o Sr. Gomes, havia desmaiado. Perguntei se ela tinha ligado para o SAMU, mas ela pareceu não entender. Então usei o telefone de disco vermelho da cozinha para fazer a ligação, enquanto ela andava em círculos pelo gramado.
Para complicar, ela se recusou a entrar e atender o telefone pessoalmente. Sem saber o que havia ocorrido de fato, tive que repassar ao operador as perguntas, interpretando as respostas caóticas e mal formadas da Gomes. Quando disseram que a ambulância estava a caminho, fui com ela até sua casa, sem saber o que encontraria, ou como poderia ajudar. O Sr. Gomes havia caído sobre uma mesa de vidro, que se espatifou. Ele estava estirado no meio dos cacos e de peças metálicas retorcidas. Parecia consciente, mas não conseguia falar. Havia um corte feio na mão, sangrando muito. Pedi que a irmã pegasse uma toalha, enquanto eu me ajoelhava para verificar se havia mais ferimentos. Não encontrei outros. A ambulância não chegou. Depois de quase meia hora de espera, o Sr. Gomes começou a ficar pálido, os lábios perdendo cor, e sua irmã parecia à beira do colapso. Decidi que não tinha escolha. Precisávamos levá-lo por conta própria. Com muito esforço, consegui que ela me ajudasse a arrastar o homem até meu carro. Meu velho Santana ainda tinha bastante espaço no banco de trás, ou o que restava dele. A senhora Gomes não disse uma palavra durante o trajeto, mas parecia mais calma. Eu, por outro lado, não gostava do silêncio no banco de trás, então mantive os olhos na estrada e só pensava em chegar logo ao hospital. Na entrada da emergência, ignorei qualquer formalidade. Gritei que havia um homem à beira da morte no meu carro. Assim que o Sr. Gomes foi socorrido, estacionei o Santana e voltei até a Gomes com a chave do carro. Estava frio e eu mal vestido, mas senti que ela conseguiria voltar para casa sozinha. Ela me olhou por um instante, depois disse que não dirigia. Perguntei se havia alguém para quem eu pudesse ligar, mas ela balançou a cabeça. Não queria deixá-la sozinha, então matei aula e passei as próximas 11 horas entre longos períodos de tédio, ao lado de uma estátua silenciosa, a Gomes, e ajudando como podia, servindo de intermediário entre ela e os médicos e enfermeiros. Finalmente nos informaram que o Sr. Gomes estava estável. Havia sofrido um pequeno AVC, além do corte na mão, mas iria se recuperar com algumas semanas de hospital e repouso em casa. A Gomes ficou satisfeita e pediu que eu dirigisse até o hospital dali em diante. O caminho de volta foi silencioso. Não a culpei. Eu também estava exausto. Estacionei na garagem da casa dela e a ajudei a sair. Quando me virei para voltar à minha casa, ela me parou e pediu que esperasse um pouco. Entrou e voltou com um espelho velho, emoldurado por plástico barato. Me entregou sem dizer nada por alguns segundos, como se esperasse alguma reação minha. Murmurei algo como, obrigado. E então ela explicou, com o tom calmo e direto que se usa com crianças. Pendure isso do lado da maçaneta da porta da frente. Se o diabo vier bater, ele não pode entrar, a menos que você o convide. Quando ela entrou, olhei e percebi que ela não tinha espelho nenhum na própria porta. Como a Gomes não dirigia, passei a levá-la ao hospital. Às vezes ela me esperava ao lado da caixa de correio para irmos juntos. Aproveitava e fazia compras comigo nos dias em que visitava o irmão. Ficava lá por mais de 1 hora, então eu levava dever de casa e estudava enquanto ela cochichava no ouvido do Sr. Gomes. Na primeira visita, ela não demonstrou gratidão nem pelo meu tempo, nem pela carona. O que a agradou foi eu ter seguido o conselho sobre o espelho. Pendurei ele ao lado da porta da frente. Era bobo, mas achei que seria indelicado não usar o presente. Isso, mais do que nossa experiência no hospital, quebrou o gelo entre nós. No começo, era até bom ouvi-la conversar, mas seus comentários sobre o clima ou o jardim logo se tornavam sombrios. Ela começou a me ensinar sobre criaturas que, segundo ela, viviam nas matas e cavernas sob as colinas. Aprendi, sem querer, a diferença entre o grito de uma onça e o de uma banshee. Ela me disse para nunca pegar uma pena de gralha azul e jamais empurrar uma cadeira de balanço vazia. Eu tentava mudar de assunto, mas as superstições dela grudavam na minha cabeça como refrão de música chiclete. Ia dormir pensando nas histórias. Um dia, durante um desses devaneios assustadores, ela me contou sobre uma bruxa que precisava atravessar o rio toda vez que os porcos eram abatidos. Se não estivesse do outro lado da água corrente, os porcos não sangravam. Aproveitei o clima esquisito e perguntei se ela sabia algo sobre o caminhão estacionado em frente à minha casa à noite. Ela respondeu sem hesitar que achava que era o diabo.
E então voltou a falar da bruxa. Teria sido ótimo se o espelho e os conselhos dela funcionassem. Mas o caminhão continuava aparecendo, e a casa cada vez mais me dava arrepios. O Sr. Gomes no hospital, a Gomes dependendo de mim, tudo parecia desandar. Certa madrugada, acordei com gritos de socorro vindos lá de baixo. Achei que fosse a Gomes, então corri para ver. Mas não havia ninguém. Todas as portas estavam trancadas. Deixei a televisão ligada. Então tentei me convencer de que os gritos vieram dali, embora o volume estivesse baixo demais para isso. Curiosamente, achei que senti cheiro de cigarro. No dia seguinte, matei aula para buscar o Sr. Gomes no hospital. O médico disse que ele precisaria de ajuda para se alimentar, ir ao banheiro e tomar banho, para evitar escaras e infecções. Mas, ao chegar na casa dos Gomes, notei um problema. Os quartos ficavam no andar de cima e o único banheiro no andar de baixo. O Sr. Gomes mal conseguia ficar de pé. Só para levá-lo até a porta já foi um sufoco. Não havia como ele e a irmã subirem e descerem escadas várias vezes por dia. Tive uma ideia, mas hesitei em compartilhá-la. Era estranho sugerir que dois irmãos, um inválido e a outra meio intimidadora, fossem meus companheiros de casa. Mas eu tinha um quarto pequeno no térreo e o maldito banheiro rosa e verde. A verdade é que eu mesmo estava começando a me sentir desconfortável naquela casa. E quando os três estávamos parados em frente à escada, decidi fazer o convite, destacando a praticidade de ter quarto e banheiro no mesmo andar. O Sr. Gomes ficou em silêncio, mas parecia meio consciente. Só que conforme eu falava, ele começou a gemer. Os gemidos aumentaram, até virarem sons estridentes, e seus olhos piscavam rapidamente, sem foco. A Gomes e eu o sentamos no sofá. Ela repetia: "Eu não vou te levar lá, eu não vou te levar lá." Quando os gritos diminuíram para gemidos espaçados, ela se virou para mim e disse: "Ele pode ficar aqui no sofá mesmo, mas se puder, eu agradeceria se me ajudasse a dar banho nele." Fiquei ali, perplexo, esperando algum esclarecimento sobre o que tinha acabado de acontecer. Por um instante, pareceu que Sra. Gomes ia dizer alguma coisa, mas ela apenas olhou demoradamente para o irmão, antes de se virar para mim e dizer que ele precisava descansar. Com a chegada do inverno, veio também uma tristeza que só aumentava conforme os dias passavam. Minhas notas, que haviam começado ótimas, começaram a cair. Eu me sentia sozinho, e morar naquela casa não ajudava. Além disso, eu agora era cuidador dos irmãos Verde. A cada semana que passava, a casa apresentava uma nova estranheza. Minhas chaves, que eu sempre deixava numa bandejinha no balcão da cozinha, começaram a desaparecer e reaparecer em outros lugares. Uma vez, depois de procurá-las por quase 1 hora e perder a aula por causa disso, encontrei-as dentro da gaveta de talheres. Quem coloca chaves na gaveta de talheres? O cheiro de cigarro ficou mais frequente, e o maldito caminhão continuava suas visitas silenciosas e ameaçadoras. Eu queria sair dali, mas ainda faltavam 9 meses para acabar meu contrato de aluguel, e eu não tinha para onde ir. Se eu quisesse continuar na faculdade, teria que ficar. E se saísse de novo, seria como abandonar a escola de vez. De algum jeito consegui fechar o semestre. Tirei 2 notas B e um C. Foi decepcionante, mas senti alívio. Queria muito voltar para a casa dos meus pais e passar todo o recesso com eles. Mas como eu explicaria isso? Um homem de 30 anos, que havia saído de casa aos 18, retornando sem um motivo concreto. Além disso, quem cuidaria de Sr. Gomes e de Srta. Gomes? Sr. Gomes não havia melhorado, e sua irmã começara a dar a ele misturas de ervas no lugar dos remédios. Eu era quem administrava os comprimidos agora. Fui passar o Natal em casa, mas voltei depois de apenas 1 noite. Todo mundo comentou o quanto eu parecia abatido. Estava claro que minha presença derrubava o clima. Em vez de somar a alegria, eu trazia preocupação. Fiquei ofendido com isso. Vi o Sr. Norberto pela 2ª e última vez no fim de dezembro. Nessa altura, a casa cheirava como quarto de motel, e eu tinha certeza de que ele ia me lembrar que o contrato proibia fumar. Liguei para ele por causa da banheira verde. Apesar de nunca usar o banheiro de baixo, as temperaturas congelantes da serra me obrigavam a deixar as torneiras pingando para não estourar os canos.
Quando fui entrar para abrir a água, percebi que a banheira parecia ter sido usada recentemente. Suspeitei que o poço estava com problema, porque a água deixava grossos anéis vermelhos, que imaginei ser resíduo de água dura. O Sr. Norberto apareceu dias depois, numa tarde anormalmente quente e ensolarada. Quando o convidei para entrar, ele franziu os lábios e lançou um olhar desconfiado por cima do meu ombro, antes de sair direto para o quintal. Fui atrás dele até os fundos da casa, onde ficava o poço. Ele não demonstrou interesse pelas minhas tentativas de conversa, até que mencionei o caminhão. Ele me interrompeu imediatamente, olhando para mim como se eu tivesse acabado de dizer que derrubei uma parede da casa por conta própria. Ergueu uma sobrancelha e perguntou se eu havia chamado a polícia. Quando respondi que não, ele assentiu e murmurou que era melhor assim. Então, ele pareceu esquecer completamente do poço e voltou por onde viemos. Ao nos aproximarmos da porta da cozinha, me virei para deixá-lo entrar e verificar a banheira, mas ele já estava indo em direção ao carro. Fiquei ali, não tão confuso quanto deveria, observando ele abrir a porta de seu Lincoln e dizer apenas: quanto mais as coisas mudam, mais elas continuam as mesmas. No começo de fevereiro, saí de casa e entreguei meu aviso, exatamente nessa ordem. Naquela tarde, os primeiros flocos de neve começaram a cair enquanto eu saía da aula. A previsão indicava entre 20 e 30 centímetros, não o bastante para suspender as aulas. Depois de checar os irmãos Verde, decidi tirar um cochilo antes de finalizar meu trabalho de economia da habitação urbana, que deveria ser entregue às 6. Quando acordei, me senti revigorado o suficiente para revisar o rascunho. A televisão, como sempre, estava sintonizada no canal de crimes reais. Às 9, começou um programa sobre assassinatos não resolvidos que chamou minha atenção quando o narrador mencionou Nova Esperança, Minas Gerais. Sempre me interrompo quando os crimes acontecem no meu estado, e esse foi justamente na cidade onde eu morava. Trabalhei por 3 horas, revisando cuidadosamente meu texto de acordo com o estilo da Associação Brasileira de Sociologia, e no fim decidi fazer uma pausa. Aumentei o volume da TV, pronto para me distrair um pouco. O crime tinha acontecido há 40 anos e fora particularmente brutal. Uma família de 3 pessoas foi torturada e assassinada dentro da própria casa. O filho adulto foi morto com um tiro de espingarda no estômago, ainda na escada. O pai e a mãe foram espancados, queimados com cigarros e depois estrangulados com cordas. Suas cabeças foram afundadas numa banheira cheia de água. O assassino, ou assassinos, ainda arrastou o corpo do filho escada abaixo e também mergulhou sua cabeça na água. A foto em preto e branco da cena do crime mostrava as 3 vítimas, 2 ajoelhadas com as mãos amarradas, cabeças submersas numa banheira que transbordava. Era arrepiante. Existem 2 tipos de programa de crimes reais: os que passam antes das 21h01, com dramatizações e reconstituições leves, e os que vêm depois, que exibem imagens autênticas, sem filtro. Este último era do segundo tipo. À medida que o programa avançava, imagens cada vez mais perturbadoras surgiam. Marcas de queimaduras, cortes minúsculos com uma régua ao lado para escala e closes de cordas apertadas cavando a pele. A imagem central continuava sendo a das vítimas na banheira, exceto por uma foto colorida de um homem de aparência rude, usando chapéu de couro, ao lado de um policial uniformizado em frente a uma porta. Fora isso, nenhuma imagem da casa. Fiquei me perguntando por que nunca tinha ouvido falar desse assassinato, especialmente sendo algo tão próximo. Mas então me lembrei. Esse é o tipo de coisa que o povo tradicional evita comentar. É comum a crença de que, se você fala do diabo, ele aparece. Como fã desse tipo de programa, fiquei surpreso que o caso permanecesse sem solução. Havia, aparentemente, provas em abundância. Marcas de pneus de um veículo grande no quintal congelado. A polícia suspeitava de uma caminhonete. Todos os membros da família fumavam. Os homens preferiam Marlboro e as mulheres, Virginia Slim. Mas, curiosamente, várias bitucas de Newport foram encontradas no cinzeiro da cozinha e espalhadas pelo chão. Um suspeito surgiu quando a polícia descobriu que o genro da família assassinada havia dito, certa vez, que se algo acontecesse com os sogros, ele e a esposa ficariam com a casa. Ele dirigia um caminhão e fumava cigarros da marca Newport. Além disso,
Já havia sido absolvido por um homicídio no interior do Paraná e era suspeito de um sequestro que terminou em assassinato em Santa Catarina. Surpreendentemente, a polícia chegou a prendê-lo, mas acabou soltando depois que alguns amigos garantiram que ele estava bebendo com eles na noite do crime. Moradores da vizinhança também alegaram ter visto homens negros na casa na mesma noite. Quando o programa voltou do último intervalo comercial, pulei do sofá com o sangue gelado. A foto em preto e branco da família na banheira foi substituída por uma imagem em cores das vítimas, dentro de uma banheira verde, cercada por azulejos cor-de-rosa. Naquele mesmo instante, ouvi um rangido enferrujado, seguido pelo som de água correndo no banheiro do andar de baixo. Talvez tenha sido minha mente em pânico criando coisas, mas o barulho continuou, alto e claro, mesmo com meu coração disparado enquanto corria para pegar minhas chaves, que, claro, não estavam na bandeja da cozinha. Corri desesperado pela casa, abrindo gavetas, vasculhando prateleiras. Até na maldita gaveta de talheres procurei. Quando enfim me convenci de que não ia encontrar, resolvi sair correndo na neve mesmo assim, até que vi minhas chaves no chão, como se tivessem se materializado ali. As agarrei, entrei no carro e, num ato impensado, pisei fundo no acelerador, o que resultou em um movimento de exatos 15 centímetros para trás, seguido por um giro patético nos pneus, totalmente sem tração no gelo. Não queria sair do carro, mas não ia conseguir sair dali sem colocar sacos de papel atrás dos pneus para dar aderência. Era a única coisa que me veio à mente. Como não tinha ninguém comigo para ajudar, corri de volta para dentro da casa. Lá dentro, o volume da TV estava altíssimo, superando até o som da água jorrando do banheiro. Quando fui pegar uma sacola embaixo da pia, a torneira acima de mim se abriu sozinha e um cano estourou, me encharcando com água gélida. Caí para trás, atordoado, enquanto as luzes piscavam e um barulho seco e úmido descia pela escada. Escorregando na poça que se formava no chão, tentei me levantar. Nesse momento, o telefone vermelho da casa tocou. Os minutos seguintes foram um borrão de som, luzes e escuridão, até que, de alguma forma, me vi de volta ao carro, com uma vaga lembrança de ter colocado os sacos de papel sob os pneus. Sabia que, se acelerasse com força, passaria direto por cima dos sacos e giraria outra vez. Então me obriguei a pisar com calma no acelerador. Por sorte, o carro se moveu. Saí da garagem e, com meu impulso, consegui evitar ficar preso de novo. Engatei a ré até a estrada e parei para mudar a marcha. Se fosse para me enroscar de novo, seria naquele ponto. Tirei o pé do freio, deixei o carro rolar sozinho. Quando estava prestes a acelerar, ouvi um motor conhecido rugir atrás de mim. Faróis acenderam. O caminhão. Ele colou no meu para-choque, forçando-me a dirigir perigosamente rápido. Quando cheguei ao fim da estrada, ele reduziu, como se fosse parar. Seus faróis desapareceram assim que entrei numa estrada asfaltada que levava até a rodovia principal. Depois de 1 hora e uma descida tensa pela serra, cheguei à casa do meu tio. Contei tudo sem saber por onde começar. Por sorte, ele acreditava em tudo. Espírito, maldição, energia ruim. Não apenas levou a sério cada palavra, como insistiu em voltar comigo à casa na manhã seguinte. Foi ideia dele verificar se o programa de assassinatos iria reprisar depois da meia-noite. Enquanto assistíamos juntos, tentei me convencer de que o estresse e o isolamento estavam mexendo com minha cabeça. Eu não tinha nenhuma prova de que aquela era a casa do crime. Uma banheira verde e azulejos rosa pareciam apenas coincidência, nada definitivo. Quase me convenci de que havia sofrido um surto. Mas aí, a imagem colorida reapareceu na tela. E era exatamente o meu banheiro. A conclusão do episódio, que eu havia perdido antes, isentava a polícia, dizendo que o crime seguia sem solução. Mas as últimas informações nos deixaram completamente arrepiados. O principal suspeito fora encontrado morto por suicídio. Um tiro na cabeça. Estava dentro de sua caminhonete clara, com lateral de madeira, estacionada na frente da casa onde o crime ocorreu. Na manhã seguinte, voltamos à casa para pegar meus pertences. A cozinha estava alagada, mas nenhum som saía do banheiro. Nenhum de nós quis abrir a porta. Enquanto carregávamos o carro, vi Senhorita Gomes na caixa de correio. Mesmo querendo ir embora o quanto antes,
Eu precisava de uma confirmação. Se aquilo tudo fosse real, por que ela nunca me contou? Quando perguntei sobre os assassinatos, ela apenas assentiu. Exigi saber por que me esconderam isso. Ela olhou nos meus olhos e mentiu. Achamos que você já sabia.